promove hoje a terceira edição do Fórum de Governança, Áreas de Integração para o Governo Eletrônico da EPING. Nesta edição será debatido o Framework de Arquitetura Corporativa para Interoperabilidade no Apoio à Governança, FACIM, que será colocado em consulta pública de forma a ser incorporado como padrão à versão de 2017 do documento de referência da EPING. Amanhã, 13 de novembro, das 14 às 18 horas, também no auditório da sede, acontece o Seminário Executivo Arquitetura Corporativa e seu uso na governança da administração pública, onde especialistas do governo e instituições internacionais disciplinadoras de padrões debatem o uso da arquitetura corporativa como padrão de apoio à governança na administração pública. Os registros dos eventos estarão disponíveis nas páginas da comunidade Áreas de Integração no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e no portal do CISP. Este evento é transmitido pelo Assist, vídeo stream livre do SERPRO. Assistiremos agora a um vídeo sobre o histórico da iniciativa de governança que envolveu a sociedade civil, a iniciativa privada e as 3 esferas de governo. Bem-vindos ao terceiro Fórum de Governança, segmento Áreas de Integração, que acontece hoje, 12 de novembro, e ao Seminário Executivo Arquitetura Corporativa e seu uso na governança na administração pública, que acontece amanhã, 13 de novembro. Estes eventos fazem parte do planejamento 2015-2016 da arquitetura EPING de interoperabilidade, especificamente as ações sobre responsabilidade no segmento Áreas de Integração para o Governo Eletrônico, coordenado pelo SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Este ano marca 10 anos da EPING Brasil, cuja coordenação geral é composta pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, SLTI, pela Controladoria Geral da União, CGU, pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, pelo Ministério das Comunicações, MINICOM, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, DataPrev, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, ABEP, pelos coordenadores do segmento e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, que cedia estes eventos. As discussões começaram em 2013, com uma inquietação dos coordenadores do segmento da EPING, membros da coordenação geral e autoridades do governo federal. Quais os motivos que impedem ainda a interoperabilidade transversal entre os poderes executivo, legislativo, judiciário e nos níveis federal e estadual e municipal? Essa indagação esteve presente nos encontros e debates promovidos pela EPING, em reuniões demandadas por estados e municípios, em apresentações de novas soluções e serviços eletrônicos, nas discussões dos comitês estratégicos de TI, em diversos momentos do cotidiano dos gestores, especialistas, organizações e empresas. Mas quem se pergunta sobre os motivos que impedem a interoperabilidade são os cidadãos, que não veem diminuídas as suas necessidades de ir até as repartições em busca da solução de seus problemas. A despeito da evolução tecnológica, já participar de suas vidas por televisores, notebook, celulares, cada vez mais interativos. Neste contexto, o segmento Áreas de Integração para o Governo Eletrônico ficou responsável por conduzir os debates que viessem a identificar esses motivos e propor uma iniciativa que permitisse àqueles atores a solução do problema, tendo como missão a padronização de especificações técnicas para sustentar o intercâmbio de informações em áreas transversais da atuação governamental, de forma a buscar a interoperabilidade de serviços do governo eletrônico brasileiro. O segmento Áreas de Integração para o Governo Eletrônico realiza, então, o primeiro Fórum de Governança em agosto de 2014. Com ampla participação, o Fórum reuniu aqueles que são considerados os principais interessados na integração, os representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, dos governos federal, estadual e municipal.
da academia e sociedade civil e das entidades disciplinadoras dos padrões relacionados ao segmento áreas de integração. Os debates reforçaram a premissa de que o governo, como prestador de serviços, exerce uma dinâmica semelhante à da iniciativa privada, atuando no sentido da urgência e não da importância. Nesta dinâmica, os órgãos de governo, como se fossem empresas, priorizaram a entrega dos serviços e não a integração dos outros serviços prestados por outras empresas. Neste momento, surge o entendimento. Estamos falando de gestão e governança. Somando aos representantes da sociedade civil, dos governos e das entidades disciplinadoras de padrões internacionais, também os membros dos grupos de trabalho do segmento foram envolvidos nos debates, que resultaram na realização de 6 oficinas, entre dezembro de 2014 e julho de 2015, compartilhando princípios e iniciativas de integração e governança. Os debates permitiram evidenciar pontos bastante interessantes, como o alto nível de complementaridade ao se promover o alinhamento de conceitos, a convergência entre os princípios adotados pelas entidades envolvidas, o entendimento comum dos gestores quanto à necessidade de se disciplinar a gestão para alcançar os melhores resultados e iniciativas voltadas à integração de padrões e à interoperabilidade. Para disciplinar a gestão, é importante que todos tenham a mesma compreensão de governança, ou seja, requer um padrão. Para a EPING, interoperabilidade envolve elementos técnicos, semânticos e organizacionais, considerando como direcionadores dessas dimensões o reconhecimento e a colaboração entre organizações que desejam trocar informações, mantendo diferentes estruturas e processos de negócios variados no que concerne à dimensão organizacional. Garantir que os dados trocados tenham seu significado corretamente interpretado, dentro do contexto de uma determinada transação ou busca de informação, no que se relaciona à dimensão semântica e utilização de padrões para apresentação, coleta, troca, processamento e transporte de dados na dimensão técnica. Prestar serviços eletrônicos de qualidade à sociedade requer a harmonização precisa entre as dimensões, que é o objetivo final da arquitetura EPING. Governança corporativa também inclui as relações entre os envolvidos e os objetivos para os quais a organização é governada e é, portanto, um tema multifacetado, principalmente pela natureza e pela extensão da responsabilidade de indivíduos específicos na organização. Em sua essência, a governança corporativa tem seu principal objetivo garantir a confiabilidade das organizações, criando um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos como de monitoramento, a fim de assegurar uma gestão alinhada e eficiente. Neste contexto, emerge o Framework de Arquitetura Corporativa para a Interoperabilidade no Apoio à Governança, FACIM. O FACIM pretende ser uma referência para diversas entidades de governo na construção, avaliação e padronização de suas arquiteturas corporativas. Além disso, um elemento fundamental na estratégia de governança das organizações governamentais. Servirá como base para um negócio e a modernização da TI, viabilizando a implementação de sistemas e tecnologias que, interoperáveis, vão melhorar serviços eletrônicos do governo. O FACIM deve ser entendido como um elemento de um conjunto mais amplo que permitirá aos executivos de governo, decisores, gestores de equipes definir objetivos de negócios, desenvolver estratégias e planos para atingir esses objetivos, tomar decisões, implementar iniciativas e avaliar o desempenho de suas organizações. Estamos falando então da governança. Ao falar de governança e gestão no governo, enfatizamos que, para promover adequadamente a melhoria na prestação dos serviços públicos para o cidadão, é preciso conhecer as demandas da sociedade, os dados de negócios das organizações e os serviços pelos quais são responsáveis. Mas o que representa a logomarca do FACIM? A imagem traduz a possibilidade de integração de diversas organizações e suas respectivas arquiteturas corporativas, a partir da adoção de um padrão. Este padrão, o FACIM, é representado pela letra F,
que na imagem aparece duplicada e colocada uma invertida à outra, encaixando-se e obtendo uma integração perfeita, sem sobreposições ou lacunas. Construída a partir de referências internacionais, as cores verde e amarelo caracterizam o governo brasileiro e reforçam o foco e as premissas consideradas pelos especialistas para o desenvolvimento do framework de arquitetura corporativa para a interoperabilidade no apoio à governança. A interoperabilidade foi a inspiração na criação desta marca, que está contida em um cubo como uma bandeira. É sobre este novo padrão, sobre governança, gestão, interoperabilidade e arquitetura que iremos debater durante esses 2 dias. O Grupo de Governança agradece a participação e a presença de todos, dando início aos debates. Para a mesa de abertura deste evento, convidamos o diretor-presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni, o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Cristiano Heckert, e o diretor de Gestão dos Sistemas e Informações das Estruturas e da Força de Trabalho, Luiz Felipe Salim Monteiro, que neste ato representa o secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Genildo Lins Albuquerque Neto. Por favor, tomem seus lugares. E, para início das atividades da mesa, ouviremos, primeiramente, o diretor de Gestão dos Sistemas do Ministério do Planejamento, Luiz Felipe Salim. Bom dia. Inicialmente, queria agradecer o convite pela Secretaria de Gestão Pública do SERPRO, da equipe que organiza o evento. Parabenizar a iniciativa, ao Marco Mazzoni, o Cristiano, que dentro da estratégia de governança digital, né, tem um papel fundamental, a SLTI, nesse processo. Então, a Secretaria de Gestão tem o prazer de ser o cliente de negócio dessa estrutura que se constrói a partir desse framework, né, representando aqui também todos os órgãos e as suas unidades de gestão. Bom, algumas palavras sobre o que a gente espera, ou qual é a missão da Secretaria e o que a gente vem buscando nesse contexto de integração, interoperabilidade, arquitetura, né? A gente o vídeo muito bem tratou que as estruturas de governo, os órgãos, se preocuparam em entregar muitos produtos. A gente já tem muito serviço e muito produto de tecnologia entregue em funcionamento. E eu acho que é um pouquinho, nós entendemos na Secretaria que é um pouco um momento de recuar e começar a pensar em serviços conectados. E não tanto mais em novos serviços. Acho que a gente tem que começar a pensar em simplificar a vida do cidadão, do consumidor do nosso serviço. E a gente vai fazer isso a partir da conexão desses serviços, né? A gente ainda tem muito serviço redundante, muita informação redundante, muito dado redundante, e coloca o cidadão nessa floresta aí, sem um mapa na mão, né? Como é que ele vai percorrer esses caminhos para chegar em todos esses serviços, para se entender nesses 200, 300, 500 sites de governo, nos N canais físicos e digitais que a gente criou até então, né? Então, reconheço as iniciativas. Recentemente, li mais sobre a iniciativa das empresas públicas em concentrar o atendimento físico do cidadão nos pontos de atendimento dos Correios, né? Então, a gente já está buscando convergência do atendimento físico no modelo do Na Hora e outros mais. Eu acho que é muito relevante. Mas a gente tem que pensar também que a amplitude do serviço digital no contexto atual e na velocidade com que a sociedade se desenvolve, se inclui digitalmente,
é magnífica, assim, é uma oportunidade que a gente não pode perder, né? Uma conclusão que eu tiro, e eu acho que todos já em algum momento já nos questionamos sobre isso, né? É sobre a capacidade dessa sociedade de interagir com serviços 100% digitais, né? Por outro lado, a gente tem que ir percebendo o histórico, dados do CETIC, por exemplo, nos dizem isso. O setor de telecom também constantemente publica informação sobre a abrangência dos serviços móveis, dos celulares, dos smartphones, etc., nos permite concluir que a sociedade se inclui digitalmente mais rápido do que a gente constrói novos serviços. Então, se a gente parar agora e olhar, não, o serviço digital não é um momento, porque tem os aposentados, tem uma terceira idade que ainda, em determinada região, que ainda não se inclui digitalmente, eu acho que a gente tem que simplificar a situação e pensar no seguinte: até que a gente conclua esse serviço, ele já vai estar incluído, de alguma forma, pelo menos a grande maioria. Então, essas barreiras de status atual, acho que a gente pode esquecê-las por um segundo e simplificar para buscar a solução, porque senão a gente acaba voltando para o analógico para tratar esse problema, e quando a gente publicar esse serviço, esse analógico já vai ser ultrapassado para esse público que se tornou incluído, né? Então, acho que é nesse contexto que a gente tem que começar a trabalhar com produtos digitais. E quando a gente fala de serviço digital, serviço público digital, a gente também tem que entender que ele tem que estar concentrado no mesmo modelo que se espera com o serviço físico, né? A partir agora das agências dos Correios, no novo projeto, o serviço digital também tem que estar concentrado, né? Então, não sei se o Cristiano vai citar, mas tem um projeto genial nessa LTI, que é o Serviços Gov.br. Eu acho que a gente tem que permitir que esse projeto deslanche a partir dos conceitos que o framework traz e proporciona, né? Que as várias entidades, os vários órgãos, em algumas situações, poderes diferentes, em muitas também entes diferentes da federação, pelos quais um serviço percorre, tem que se falar. E só vão se falar a partir de um modelo, a partir de referências, né? Então, acho que a gente tem que, inclusive, a oportunidade de expandir a discussão, né? Trabalhar com os outros poderes e com os outros entes da federação, para que todos já construam serviços, como eu comentei no evento anterior, com interfaces abertas, né? Partindo das interfaces, ou seja, começar o serviço pensando como é que os outros sistemas vão chegar nele, né? E abrindo a partir daí as portas para que os serviços consumam informações, dados, interajam com esse novo serviço. Assim, o mercado já tem pensado nisso, né? Recentemente eu tive contato com um produto de mercado chamado Zapier. Eu nem sabia que existia, mas peço para anotarem, inclusive como referência. É um portal que integra serviços de Google, Microsoft, ou seja, basicamente é um drag and drop para você montar um fluxo de negócio a partir de serviços existentes. Achei fantástico como ideia, porque qualquer um de nós vai lá e cria um serviço a partir de plataformas e padrões existentes. A gente podia tentar fazer alguma coisa parecida, né? Agora que a gente já tem um padrão, SLTI tem o domínio da interoperabilidade, o EPING já está aí há bastante tempo, está faltando um pouco de motivação para os órgãos, ou até mesmo um enforcement da nossa parte, né? Para que os órgãos precisem ou se obriguem a pensar a interoperabilidade como parte dos projetos de construção de serviços digitais, e a gente coloca alguma coisa em cima para facilitar o consumo do serviço, né? Porque também já tem bastante interface, né? Eu sou responsável pelos sistemas de gestão de pessoas, por exemplo. A gente tem uma interface de serviço nos moldes aí do EPING há uns 5 anos, né? E eu me deparei com a realidade de pouco consumo. Por que eu sou
sua base de gestão de pessoas do governo federal tem uma informação riquíssima ali de quem está lotado aonde, que cargo, no que trabalha, etc, etc. Por que é tão pouco consumido, né? E eu concluí a partir dessa realidade que falta divulgação, falta gente, faltava a CEGEP abrir isso, não somente construir a tecnologia, mas promover a mudança organizacional, né? Que é muito além da tecnologia, né? Comunicar, chamar os principais consumidores, a comunidade, e isso está aqui pronto para vocês usarem. A gente começou alguns movimentos aí nos últimos meses, e é impressionante o quanto isso era demandado. Já estava lá há 5 anos e ninguém conhecia, né? Então, acho que é um pouco de pensar em serviços nato digitais, pensar em serviços com interfaces abertas, usando padrões estabelecidos, a gente ter um modelo onde exista um incentivo para que os serviços novos sejam criados já pensando na interoperabilidade, nas interfaces abertas desses serviços, né? Todos os órgãos que provêm algum tipo de certidão ou informação que é utilizada para validar algo, essa certidão, esse serviço tem que ser digital nesse modelo. Acho que são os primeiros, né? Eles têm que já seguir um modelo de ser digital, porque aí os novos só vão conectar nessas tomadas e podem construir um serviço sem reproduzir, sem pedir papel, né? Sem pedir que o cidadão percorra o calvário aí de colher N certidões até que para se tornar habilitado a consumir algum serviço. Então, a gente pensar em padrões, em serviços digitais com interfaces abertas, em alguma forma de facilitar aquele consumidor. Então, dado que a gente já tenha um rol de interfaces, um rol de serviços prontos para serem consumidos de forma digital a partir desse modelo, tem que facilitar aquele órgão que está pensando num serviço novo e que vai ser consumidor de vários dessas certidões, vai precisar interagir com diferentes fluxos sistematizados já de serviços em órgãos ou entes ou poderes distintos, né? Como é que ele percorre? Porque tanto o cidadão percorre um calvário para aplicar esses serviços individualmente, ou seja, pega uma certidão, vai no outro, pega mais uma conferência, vai no outro, etc. Mas também o órgão que está criando um serviço digital e as equipes de tecnologia da informação que estão lá pensando, normalmente eles pensam, bom, mas isso podia já ser interoperável, né? Só que ele não sabe a quem perguntar, ele não sabe aonde ir. Então, se ele conhece alguém, ele vai lá e descobre que tem lá um serviço pronto já para conectar, né? Então, a gente precisa de esse exemplo que eu dei é um bom índice, ou uma forma de orientar as equipes de tecnologia para que elas encontrem facilmente essas conexões e já projetem o serviço com um mínimo de redundância, né, o serviço novo. Então, acho que parabenizo novamente a todos. Essa iniciativa é fundamental, é alinhada ao que a gente espera da gestão pública. Ela vai permitir a centralização de serviços e a simplificação de linguagens de serviços para o cidadão, para a sociedade como um todo. Então, passo a palavra aqui, só desejando que o evento seja um sucesso, que vocês continuem aquecidos nessa discussão, né, e que isso, logo em seguida, também tenha uma prioridade de divulgação e comunicação para os órgãos consumidores desse framework, né, isso esteja constantemente a gente aquecendo, porque também tem órgão que não sabe que existe. Eu imagino, a gente precisa... esses padrões, essas bases que estão sendo criadas precisam estar no DNA dos órgãos e de todos aqueles que foram desenvolver e construir serviços públicos digitais. Tá bom? Obrigado. Com a palavra agora, o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Cristiano Hecker. Muito bom dia, satisfação estar aqui novamente. Queria agradecer e cumprimentar toda a equipe do SERPRO, na pessoa do Marcos Mazzoni, seu presidente, parceiro nosso em inúmeras iniciativas.
Queria cumprimentar também o Luiz Felipe Monteiro, diretor da CEGEP, também colega nosso lá no Ministério do Planejamento, e como ele bem colocou, temos trabalhado cada vez mais juntos, integrando tecnologia, processos, pessoas, para alcançarmos essas finalidades comuns em prol da sociedade. Queria cumprimentar cada um aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, e em especial aquelas pessoas que fazem a EPING, que integram os nossos diversos grupos de trabalho, e faço isso em nome de duas pessoas, do Marcos Vinícius, que coordena o segmento Áreas de Integração, que está à frente de todo esse trabalho que está sendo discutido aqui, e o nosso coordenador geral de normas e padrões de governo eletrônico, Hudson Mesquita, cuja coordenação também facilita os trabalhos da EPING lá no âmbito da SLTI. Nós estamos, em 2015, completando 10 anos da EPING, né? Ainda em 2005, então, o secretário da SLTI, Rogério Santana, que, dentre inúmeras virtudes, tenha de ser um visionário, né? Ele conheceu a arquitetura do Reino Unido e trouxe para o Brasil essa experiência, e de forma que o Brasil se tornou também um dos pioneiros no lançamento de uma arquitetura de interoperabilidade para governo eletrônico. E o sucesso da EPING nesses últimos 10 anos se deve a diversos fatores, dos quais eu gostaria de ressaltar 2 aqui hoje. O fato dele ser construído de forma coletiva, através de redes de colaboração e de conhecimento. A apresentação aqui, na abertura, citou a quantidade de órgãos que compõem a coordenação da EPING, mas se nós falamos dos diversos segmentos e grupos de trabalho, nós temos ainda uma pluralidade maior de órgãos e de pessoas que se envolvem diariamente nesse processo e que são a causa de nós termos padrões maduros. E a segunda característica que eu gostaria de destacar, que são padrões abertos e em constante evolução, né? Todo ano nós atualizamos o documento de referência da EPING, isso passa pelas discussões nos grupos técnicos e depois é levada à consulta pública, onde toda a sociedade pode contribuir, e aqui eu queria ressaltar que nós estamos nesse momento com a consulta pública do documento de 2016 em aberto, vai até domingo agora, 15 de novembro, então conclamar aqueles que ainda não contribuíram que o façam, e para que nós ainda ao final desse mês, numa reunião da Comissão de Coordenação, possamos aprovar o documento de referência da EPING para 2016. Queria chamar a atenção de 2 novidades que esse documento traz. Primeiro, pela primeira vez se aborda a questão da computação em nuvem, e eu queria aqui aproveitar, fazer um parênteses para fazer um comercial, que amanhã nós estamos realizando lá no Ministério do Planejamento, no auditório do subsolo do Bloco K, um seminário sobre computação em nuvem. O SERPRO vai estar lá com a gente, além de inúmeros parceiros aí de governo e de mercado, para a gente discutir essas tendências tecnológicas. E o elemento que eu destaco nessa versão de 2016, que avançou bastante ao longo desse ano, são os padrões de segurança e auditabilidade, fruto do amadurecimento das discussões a partir do decreto 8135. Hoje nós já temos um anexo na EPING que traz um conjunto de requisitos, tanto para sistemas quanto para equipamentos e serviços de TI, que ainda vão ser mais detalhados e evoluídos, mas que já trazem uma grande referência para a administração pública, para os órgãos no estabelecimento dos seus serviços, nas suas contratações. E para 2017 já temos novidades, como o tema aqui do nosso seminário, o FACIM, que está sendo aqui lançado, vai passar por esse processo de consulta pública, ou seja, isso mostra o dinamismo da EPING e como que ela está em constante evolução. Agora, se nós podemos celebrar o sucesso desses 10 anos de dos padrões, eu acho que nós temos um desafio, como muito bem colocou o Luiz Felipe, que é tirar a EPING do papel e transformar, de fato, a interoperabilidade em algo concreto e efetivo na prestação de melhores serviços para o cidadão.
E aí, quando nós entramos nessa discussão, ela está intimamente relacionada com o tema desse grupo de trabalho e desses seminários que têm sido promovidos aqui, que é justamente a questão da governança, né? A governança que vem, um conceito que vem da economia, da relação agente principal, em que o agente se entende a serviço de alguém. E no nosso caso aqui, no setor público, né, o principal é a sociedade, é o cidadão, e nós precisamos resgatar essa dimensão de que nós estamos aqui a serviço dessa sociedade, né? Se nós formos perguntar para a sociedade qual a avaliação que ela faz do nosso trabalho hoje, acho que não seremos muito bem avaliados, né? Nós temos serviços públicos de baixa qualidade, nós ainda somos pouco transparentes e somos pouco permeáveis no sentido de permitir que a sociedade participe efetivamente da construção, da execução e do monitoramento das políticas públicas. E aqui eu não estou falando do governo atual, não, tá, gente? Nem de nenhum outro governo que passou. Eu estou falando do Estado nas suas 3 esferas da federação e nos seus 3 poderes. E é não por acaso que esses são os pilares que nós endereçamos na estratégia de governança digital, colocar a tecnologia da informação como uma plataforma para que o Estado se torne mais aberto, se torne mais transparente, se torne mais integrado à sociedade, na entrega de maiores serviços, no acesso à informação e na participação social. E tenho a satisfação de comunicá-los que o decreto que vai instituir a política de governança digital, ele já está na fase final de tramitação, então nós temos expectativa concreta de que ainda esse mês ele estará assinado e publicado. Mas para que a gente possa transformar isso em realidade, nós precisamos, como o Luiz Felipe bem colocou, ir muito além da tecnologia. A tecnologia está aqui disponível para que nós mudemos essa realidade, mas a tecnologia por si só não vai fazer isso. Nós precisamos integrar tecnologia com processos de trabalho, precisamos integrar com pessoas para que a gente faça essa transformação. E aí a importância da CEGEP como nosso parceiro estratégico nesse processo. Nós ainda temos um serviço público no Brasil caracterizado pela cultura do não. Nós falamos não frequentemente para a sociedade, da mesma forma que internamente nos órgãos a TI ainda fala muito não para os seus usuários, para os seus clientes. Nós precisamos instituir a cultura do sim, a cultura de que, como eu falei, nós estamos aqui a serviço de. Né? Não é porque eu passei num concurso público que eu tenho um Estado ao meu serviço vitaliciamente, como infelizmente muitos servidores ainda pensam. Se nós continuarmos por esse caminho, eu temo em relação ao nosso futuro como instituição e como país. Nós precisamos adotar conscientemente e fortemente a visão desse servidor público, de estar a serviço do público, né? Tanto no que diz respeito à relação do Estado para a sociedade, como internamente, como eu falei, nas áreas de TI, entendendo que elas estão a serviço das diversos usuários, das diversas áreas finalísticas dos seus órgãos que precisam do suporte tecnológico para levar adiante suas políticas públicas. Eu vou dar só um exemplo pitoresco para vocês, para ilustrar o que eu estou dizendo. Ontem à noite eu estava em casa respondendo os meus e-mails e tinha um e-mail da Andréia Ricciardi, que é a nossa diretora de governo eletrônico, departamento onde está localizada a EPING, e ela mandou um e-mail tratando de um assunto de trabalho, ela mandou para mim e copiou uma lista do departamento, dge@planejamento.gov.br. E eu resolvi, li a mensagem dela, fui responder para comentar e evoluir nessa discussão. Na hora que eu fui enviar o e-mail para a Andréia, com cópia para a DGE, que iria para todos os servidores do nosso departamento, eu recebo a mensagem: você não tem permissão para enviar e-mail para essa lista. Alguém, em algum momento, né, teve a ideia de que
que as listas de e-mail deveria ser de acesso restrito a quem é integrante daquela lista. E se eu não sou do DGE, eu não integro a lista, e, portanto, eu não posso enviar um e-mail para a lista do DGE. Naturalmente, quem estabeleceu essa regra pensou, não, mas algum maluco algum dia vai bombardear o e-mail DGE com um monte de mensagens e isso vai estourar todas as nossas caixas postais. E aí aqui eu trago um outro elemento que nós precisamos pensar e que é muito, muito caro aos frameworks de governança, que é justamente a questão da gestão de riscos, né? E quando a gente fala risco, a gente fala em probabilidade e impacto. Qual a probabilidade de que, de fato, alguém mal intencionado um dia faça esse mau uso de uma lista, vis-à-vis a probabilidade de que eu, no caso o secretário, ou mesmo um cidadão que um dia queira mandar uma mensagem para toda a lista do Departamento de Governo Eletrônico e, por conta dessas nossas políticas que privilegiam o não, nós estamos negando a possibilidade de que essa comunicação se efetive. Então, como eu falei, um exemplo pequeno, mas que ilustra essa mudança de mentalidade que nós podemos ter e que devemos e precisamos diariamente nos reciclarmos mentalmente para adotarmos essa nova postura e tratar devidamente os riscos. Olha, se amanhã um cidadão começa a fazer mau uso e bombardear com spam o e-mail da lista do grupo do DGE, a gente bloqueia esse cara, mas não por default bloqueia todo mundo e, como exceção, eu vou liberando cada um que solicita. Eu acho que essa é a mudança de modelo mental que a gente precisa fazer. Precisamos dizer mais sim. Precisamos de um Estado mais permeável, precisamos de um Estado mais aberto, precisamos de um Estado mais transparente, precisamos de um Estado mais accountable, como o pessoal da governança gosta de dizer. Nós temos bons padrões. O que nós precisamos agora é de mais governança, de mais interoperabilidade, de mais governo eletrônico. Bom trabalho a todos. Obrigado. Passamos ao pronunciamento do diretor-presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni. Bom dia a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui no SERPRO. Temos a certeza da importância estratégica desse fórum, né, desse tema que esse fórum trata, que é o tema da interoperabilidade, da governança, né, o tema que vai muito além da discussão tecnológica em si, e sim da questão de processos e padrões de comportamento, inclusive. Quero agradecer a presença aqui do Cristiano, sei que do seu trabalho, né, longo e árduo nesse sentido. O Luiz Felipe, que também nos brinda aqui com a sua presença e que é uma das pessoas responsáveis dentro do nosso governo para esse debate. Temos a presença aqui do Jim, né, que é o vice-presidente da Open Group, né, que também vai nos brindar aqui com a sua apresentação, e o Roberto Severo, né, que é o diretor da Open Group no Brasil e presidente da Association Enterprise Architects, né? Bom, e evidentemente a presença de todas e todos vocês aqui que nos garantem aí um sucesso desse debate. A gente tem falado muito nessa questão internamente, e eu acho que nós temos várias coisas que estão acontecendo e que exigem da gente uma atitude um pouco mais acelerada do que a gente vem fazendo. Como disse o Cristiano, estamos construindo padrões, isso é muito importante, né? Identificamos padrões tanto no mundo da tecnologia quanto no mundo da governança. Já temos um arcabouço muito interessante que já nos permitiria ter outra forma, inclusive, de tratamento. Há mudanças na sociedade, como o Luiz falou, importantes. Na verdade, os smartphones hoje é um computador na mão de todos, né? Então não é um telefone celular, é um computador na mão de todos, e isso já podia ser um elemento mais consistente aí na nossa prestação de serviço. E nós temos algumas questões que são muito importantes, que se alteraram ao longo desse tempo. Isso não é um caso que só aconteceu no Brasil, mas é um caso que aconteceu em outros países do mundo, em que se deram conta, num determinado momento, que ter serviços, por exemplo, duplicados, além de ser um grande desperdício,
é um mau serviço que a gente presta à população. Quer dizer, nós, além de estarmos gastando mais do que deveríamos, estamos gastando inclusive o tempo, né? E gastar o tempo significa gastar a vida. Nós estamos também fazendo um grande desserviço às pessoas que se perdem, inclusive, em como vão encontrar os nossos serviços. Eu vou dar um exemplo a vocês, que o Cristiano fala da questão do não. Eu agregaria, né, essa importante tese que ele levanta do sim, a tese da confiabilidade, né? Nós também, além de dizer não, nós desconfiamos do nosso cliente, que é o cidadão. Vou dar um exemplo bem próximo a todos nós. Nós colocamos no ar, com bastante barulho negativo, esses últimos dias, um negócio chamado E-Social, né, para a empregada doméstica. E lá, nesse E-Social, a gente pergunta o CPF do empregador e aí perguntamos o endereço do empregador. Se o empregador errar, ele volta um passo atrás. Por quê? Porque eu sei o endereço. Né? Como é que eu digo para ele que ele errou? Porque eu sei. Então, por que eu não digo antes o endereço que eu sei? Aí eu pergunto os 2 últimos números da declaração do imposto de renda do empregador. Que aí eu elevo o padrão agora da tarefa, né? A tarefa agora é um pouco mais difícil, ele tem que saber os 2 últimos números. Se alguém aqui se lembrar os 2 últimos números do recibo de entrega da declaração, ganhará um grande prêmio. E eu pergunto isso e o cidadão erra, e eu digo, volte 2 passos atrás, porque você errou. Claro, aí de pendura a minha aplicação, porque o cara, em vez de fazer aquilo ali em 7 minutos, ele leva 45 minutos para fazer, né? E de pendura tudo, não estou justificando aqui o erro arquitetural, mas também temos tudo isso, além do que da impaciência do cidadão, que está ali, inclusive, para fazer algo que a gente acha que é extremamente justo, que não é em relação a ele, mas é em relação ao empregado, dos direitos trabalhistas a esta pessoa, né? E a gente acaba criando todas essas confusões. Então, esse é um exemplo da desconfiança. Então, eu agregaria a questão do sim à questão da confiança. Então, quanto mais nós dificultamos a vida das pessoas, mais desserviço a gente faz. E num momento importante de crise, é um momento em que a gente tem que refletir também o quanto a gente tem duplicado coisas e que poderia ser muito mais simples. Eu sei que pensar simples é mais difícil do que pensar complicado, né? Mas é muito melhor depois na vida, quando a gente deixa as coisas mais simples. É super fácil fazer as coisas complicadas. Fazer as coisas simples é bem mais difícil se fazer as coisas simples, mas é muito mais prazeroso, qualifica a nossa relação com o cidadão, qualifica a possibilidade desse cidadão sentir que esse Estado é um Estado seu e que presta serviço para ele como cliente fundamental. Não há dúvida que também na sociedade a gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm demandado qualidade dos serviços públicos. Nós não vemos manifestações nas nossas ruas, no nosso país, falando que quer privatização de serviços. Nós ouvimos eles dizerem que querem mais saúde, mais educação, mais segurança pública, demandas sobre o Estado brasileiro. E se nós precisamos, então, qualificar o serviço, temos que qualificar o serviço nesse contexto de que o nosso custo não pode ser muito aumentado. Para isso, temos que usar TI intensamente. Nós só vamos conseguir fazer isso, alguns países conseguiram melhorar a qualidade do serviço usando TI, mas usando TI de uma forma organizada, usando TI de uma forma gerenciada, né, e que a gente possa ter a certeza de que esses investimentos estão sendo feitos com todo o rigor dos recursos do público, né, que nos sustentam aqui no Estado, no caso no Estado brasileiro, independente da esfera que a gente esteja. Então, replicar é botar tempo e dinheiro fora. E se dinheiro a gente até pode imaginar que vai recuperar, tempo a gente não recupera. Essa dimensão, né, é uma dimensão que ela acontece uma vez só e depois não acontece mais, como diria Nietzsche. Tenho certeza que esse trabalho que a gente está fazendo aqui vai permitir, inclusive, que nós, nas nossas questões individuais, nossas questões mais, digamos, do nosso dia a dia, nos permitam uma reflexão e como a gente integra isso num conceito muito mais de governança de governo. Eu, para finalizar, quero aproveitar aqui o que o Cristiano falou sobre essas questões de nuvem. Nós, há 4 anos atrás, quando decidimos a tecnologia de nuvem do Serpro, decidimos por uma ferramenta chamada OpenStack.
Fomos bombardeados naquele momento de que era uma ferramenta com baixa capacidade de solução de todos os problemas no mundo da nuvem. Na sequência, nós tivemos várias corporações internacionais migrando para essa tecnologia, não porque a tecnologia era melhor, mas porque a tecnologia era mais interoperável. Era aquela que permitia que mais pudesse se trabalhar em nuvens híbridas. O Google migrou para OpenStack, a Amazon migrou para OpenStack, a IBM migrou para OpenStack, a HP migrou para OpenStack, e essa semana a Microsoft migrou para OpenStack, porque cada vez mais o mundo vai precisar dessas ferramentas, como tu colocou, que a gente pode fazer integrações, né? E é isso. E para a gente ter como uma reflexão, nós vamos estar apresentando amanhã até uma ideia de como nós hoje usamos nosso ambiente, todo o desenvolvimento é baseado na nossa nuvem, que está gerenciada pelo orquestrador OpenStack, e o nosso desenvolvedor ele cria o seu ambiente com uma outra ferramenta chamada OpenShift. Ele cria, OpenSwitch, desculpe, ele cria aquele ambiente e ele pode fazer, então, o seu desenvolvimento, as ferramentas já estão todas pré-preparadas, e depois a gente só arrasta para o ambiente de produção. Nosso objetivo é fazer com que, disponibilizar para todos os clientes do Serpo esse ambiente para o mundo externo. Então, se houver contratações de desenvolvimento, pode também usar esse mesmo ambiente, isso já vem pré-testado e a gente tem a garantia de interoperabilidade para dentro do nosso ambiente. Mas só para concluir aqui e fazer uma reflexão, se é verdade que o mundo se dirige, inclusive, para ferramentas interoperáveis, nós não temos essa conceituação dentro do governo. Quer dizer, as nuvens que existem dentro do governo, cada uma delas trabalha com uma tecnologia e algumas delas não interoperáveis entre si, né? Então, nós vamos poder até interoperar com o mundo externo, mas temos dificuldades de operar internamente. Então, acho que esse é um trabalho árduo, né? Mas é muito importante e, evidentemente, que nós temos essa notícia boa de que estamos transformando nisso num decreto. Porque eu também acredito que, se a gente não fiscalizar e cobrar, né, tecnologias disponíveis para interoperar, elas existem várias, né? Agora, a gente tem que dar aquela vontade de todos, né, e, para isso, a gente precisa ter instrumentos, aquela vontade de todos para que a gente trabalhe em sinergia, né, e que possa ir obedecendo padrões estabelecidos e ambientes de discussão desses padrões, os padrões, especialmente os padrões abertos, eles evoluem na medida da participação de todos, né? Se uma ferramenta não é boa, ela pode não ser boa hoje, amanhã ela será muito boa, porque as pessoas vão colaborando e vão avançando. É o caso que aconteceu com o OpenStack, né? Não era, há 4 anos atrás, não era essa robustez, hoje é uma ferramenta que, por exemplo, a Google faz sua rede mundial, inclusive gestão SDN de todos os seus ambientes físicos através dessa ferramenta. Quer dizer, foi muito além do que ela estava prevista se fazer há 4 anos atrás. Já faz gestão de infraestrutura, não somente da sua nuvem. Então, essa possibilidade que nós temos dentro de um espaço coordenado de evoluir os produtos, evoluir os padrões que nós estamos trabalhando, é uma possibilidade muito generosa, né, e muito atraente para todos nós. Então, não é uma disputa de tecnologias, não é uma disputa de serviços, e sim uma orquestração efetiva das ações do governo para que a gente melhore a vida do cidadão e não crie cada vez mais serviços isolados e que façam o jogo do volte 2 casas para trás. Obrigado, um bom trabalho para todos e para todas. Agradecemos a participação das autoridades presentes e desfazemos esta mesa de abertura. Solicitamos que tomem seus lugares à plateia ou fiquem à vontade para cumprimento de suas agendas. Informamos que, durante o fórum, as perguntas podem ser feitas através do microfone ou formulário disponível na recepção e serão respondidas ao final de cada palestra ou mesa, quando haverá um momento específico para debates. Aos que forem participar apenas dessa programação da manhã, solicitamos que preencham a avaliação do evento disponível na recepção e, à tarde, entregaremos o formulário para avaliação dos demais participantes.